Olá, meu povo, estamos aqui e hoje eu vou falar umas verdades sobre o meio gay. Agora que eu engatilhei você fingindo que eu ia falar sobre o meio gay, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e o meio gay. Mentira, meio gay não. Por enquanto. No vídeo de hoje eu trago de volta o aclamado, o tão querido, o tão solicitado quadro A Hora da Hora. É o quadro em que eu respondo perguntas da audiência. Vocês aí mesmo. Aliás, eu tava olhando aqui meus analytics e eu descobri que tem um monte de gente que assiste meus vídeos e não se inscreveu no canal ainda. O que mais vocês querem de mim? Pelo amor de Deus. Se inscreve aí, vai. Eu espero. Não demora tanto tempo assim, né? Do que eu tava falando mesmo? Cultura pop. Geralmente as perguntas que o pessoal me manda estão dentro desse universo aí de cinema, TV, audiovisual e cultura pop. E eu tô aqui pra isso mesmo, pra responder tudo. Tudo não, que tudo é muita coisa. Eu fiz uma seleçãozinha aqui. Mas antes de eu começar a responder, deixa eu falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo. Já que a gente fala bastante sobre roteiro aqui, eu acho, vamos conversar um pouquinho sobre o estudo do roteiro? É que na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, dentre os vários cursos de audiovisual disponíveis, tem também o curso de roteiro para cinema, TV e games, que vai te preparar para escrever roteiros autorais e desbravar a carreira no mundo do entretenimento. O curso tem mais de 18 horas de aulas online e, além de refinar suas habilidades de escrita, a EBAC também te proporciona mentorias individuais e todo o preparo para você entrar no mercado de trabalho. No link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa, incluindo faixa salarial média da profissão. Ou você pode apontar o seu dispositivo eletrônico neste QR Code aqui. Olha que beleza. Olha como ele é bonito. Está servido? E eu não acabei ainda não. Com o meu cupom promocional, você tem direito a um desconto de R$200 em qualquer curso da EBAC. Não é só no curso de roteiro, não. O código é esse aqui, ó. 200 do Thiago, que sou eu mesmo. Vamos estudar, meninas? Agora, sem mais delongas, vamos para as perguntas. Eu vou começar, como sempre, primeiro pelo Telegram. Para mandar perguntas pelo Telegram, você precisa ser um apoiador aqui do canal na categoria Hora Fãs VIP, lá no Apoia-se. Todo mundo que apoia nessa categoria tem acesso a um grupo no Telegram exclusivo, onde eu disponibilizo várias coisas, incluindo os roteiros dos vídeos. E eu também costumo responder todas as perguntas que o pessoal manda por lá. Então, se você tem interesse nesse tipo de privilégio, aqui, ó, apoia.se/HoraThiago. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta foi do Arturo. Thiago, o novo Doctor vai ser gay? Ai, que delícia essa pergunta. O novo Doctor será gay sim, e você vai ter que aceitar. Quer dizer, na verdade eu não tenho nada a ver com a sua vida, e eu também não sei muito bem se isso é verdade não. Mas vamos entender isso melhor. No final do ano agora vai ter o especial de Natal da série Doctor Who, que marca o retorno do showrunner Russell T Davies também para a nova temporada da série que vai estrear no ano que vem. Esse cara é o cara responsável por ter trazido o Doctor Who de volta pra TV lá em 2005. E ele foi showrunner da série nas primeiras 4 temporadas, entre 2005 e 2009. E ele é gay também. Meu Deus. Várias das outras criações do Russell T Davies abordam diretamente questões LGBT, como a série Queer as Folk, lá dos anos 2000, e recentemente uma minissérie chamada It's a Sin, que fala sobre a crise do HIV nos anos 80 no Reino Unido. E nas primeiras temporadas de Doctor Who, né, quando ele escrevia, dá pra ver que existia uma preocupação, um interesse em trazer essa temática pra série, mesmo que de forma sutil. Dá pra ver que existia pelo menos um olhar queer para aquele universo. De leve. Era tudo muito sutil, ficava mais nas entrelinhas mesmo. Quem conhece que sabe. Até porque eram os anos 2000 e Doctor Who sempre foi um rolê meio família tradicional britânica. Mas agora que esse cara tá de volta pra série, o ano é 2023, e um ator negro foi contratado para interpretar esse protagonista, as expectativas estão bem altas para que Doctor Who se torne uma grande viadagem. O termo técnico é esse. Mas não é só eu que tô falando isso não. Recentemente, o autor Neil Patrick Harris, que também vai fazer parte do elenco nessa nova fase da série, falou num podcast que o primeiro doutor vai ser o primeiro doutor gay. O que isso quer dizer, eu não sei. Será que vai rolar beijo? Será que vai rolar... Só nos resta sonhar por enquanto. Próxima pergunta. Ana Cláudia. Segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê, em média, menos de 5 livros por ano. Você, como leitor, acredita que qualquer tipo de livro deve servir como incentivo para que uma pessoa leia? Qualquer tipo de livro serve como incentivo para que uma pessoa leia? Eu não sei se eu tenho uma resposta definitiva para essa pergunta, mas o que eu consigo dizer aqui é que eu sou, no mínimo, desconfiado desse tipo de retórica. Eu não acredito que existe uma virtude que é inerente à literatura em si.
si. Inclusive, tem muito livro por aí que eu preferia que ninguém lesse. Ah, então quer dizer que a esquerda quer controlar o que as pessoas leem. Não, né, gente? Faz o que você quiser. Tudo que eu quero dizer é que você pode ler 300 livros por dia, se você conseguir, e ainda assim continuar burro igual uma porta. Com todo respeito, claro. Mas sim, claro, o incentivo à leitura é uma pauta válida, é uma pauta importante. Agora, tão importante quanto simplesmente ler é saber o que você tá lendo. É entender que livros existem dentro de contextos. Eu acredito em educação midiática. E eu falo midiática porque eu acho que ela precisa se estender também para além da literatura. Não só a literatura nesse lugar sagrado, quase místico, sei lá. A educação midiática precisa abranger outras artes, outras formas de comunicação, incluindo, claro, o cinema. As pessoas precisam aprender sobre cinema. A gente precisa de uma educação audiovisual, porque eu não sei se você reparou, mas audiovisual tá em tudo que é lugar, o tempo todo. Como que a gente fala em interpretação de texto num mundo hipermediático se a gente não considera o audiovisual como parte da conversa também? Claro que isso é uma questão muito mais complicada que envolve, entre outras coisas, a situação da educação no Brasil de uma forma geral. Não dá pra simplesmente enfiar cinema na grade curricular das escolas em todo o Brasil se os professores não estão sendo preparados, acolhidos, remunerados, né? Enfim, a pergunta era sobre livro, né? Tudo isso passa pela questão do livro também. Não é só ler, não é só assistir. Tem também a parte qualitativa do babado. E tudo isso envolve, claro, trabalho. Trabalho que precisa ser remunerado. Óbvio. Agora eu vou para as perguntas do YouTube. Eu abri um post ali na aba de comunidade, pedi pro pessoal mandar umas perguntas e selecionei algumas. Vamos lá. Primeira pergunta é do Henrique. Pra você, cultura pop é algo que existe em si ou que recebe um rótulo de pop e assim é? Pergunta filosófica. Bom, pra mim, cultura pop não existe. Uma afirmação meio esquisita, né? Vinda de uma pessoa que supostamente tem um canal no YouTube sobre cultura pop. Fazer o quê, né? Eu sou complexa. É que cultura pop é um termo tão vago que simplesmente não dá pra definir. O que você pensa quando ouve ou quando lê esse termo? Filme de super-herói? Série da Netflix? Histórias em quadrinhos? Mangá? Anime? Luísa Sonza é cultura pop? Instagram de fofoca é cultura pop? Música pode ser cultura pop, mas eu não sou de falar de música aqui nesse canal. Para algo ser considerado cultura pop, precisa estar necessariamente vinculado a um grande estúdio ou uma grande indústria? Precisa ser pop no sentido industrial da palavra pop? O que significa pop, afinal? É ser popular? E o que significa popular? É ser famoso? São os charts? Se uma obra de arte produzida em escala industrial, nos moldes da indústria cultural, foi feita para os charts, mas não conseguiu chegar lá, ela ainda é pop? Aqui no canal eu uso o termo cultura pop de uma forma livre porque o meu objetivo é incluir cinema, TV, literatura, quadrinhos, novela e GIF da Gretchen. Tudo numa coisa só. Mas tem várias coisas que eu não incluo e que poderiam estar inclusas. E tem várias coisas que eu incluo que nem sempre aparecem em outras análises de outros lugares que também falam sobre cultura pop. Será que por causa disso a definição de cultura pop se perde em algum lugar? Provavelmente sim, né? Esse é meu ponto. É por isso que eu não acredito em rótulos. Próxima pergunta. A próxima pergunta que mandou foi uma pessoa chamada Pastpatur. Não sei se eu tô pronunciando certo. Pastpatur ou Pastpatur? Eu não sei. Mas esta pessoa mandou o seguinte: se você pudesse apagar da existência um clichê ficcional pra sempre, qual seria? Provavelmente tem vários. Mas esses dias, especificamente, eu queria muito nunca mais assistir nada que tivesse isso aqui, ó, como história de origem. Entende? Eu tava assistindo a série brasileira Cangaço Novo. Vai ter uns spoilers leves da série, tá? A série é maravilhosa, interessante e tem uma personagem feminina que é muito boa, muito fora da curva em diversos aspectos. Quem assistiu sabe de quem eu tô falando. Dinora Vaqueiro é uma mulher forte, meio bruta, mas que também tem o seu lado doce. Ela é bruta, ela é violenta, mas ela tem um jeito de se comunicar verbalmente muito único e muito interessante. Quem foi que trouxe esse arrombado aqui? A história dessa personagem passa por muitos lugares interessantes. A atriz Alice Carvalho é muito boa. Fazia muito tempo que eu não ficava tão impressionado com a atuação. Ela é uma excelente atriz. Ela merece o mundo e eu darei o mundo para ela. Tudo por ela. Eu estou com ela no bom e no ruim. Mas mesmo uma personagem tão rica narrativamente, tão tridimensional, tão complexa, não escapou de ter um caso de violência sexual no seu passado. Isso não estragou de forma alguma a minha experiência com a série. E eu também não tô dizendo que nenhuma história pode de jeito nenhum ter isso aqui, ó. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é que já tem tanto, né? Precisa de mais um? Enfim, resumindo, quem não assistiu Cangaço Novo, vai lá assistir sim. Tá no Prime Video. Não é publi. Próxima pergunta.
Próxima pergunta que me mandou foi uma pessoa chamada Shungen Jax. Não sei se eu falei certo também. Vocês têm nomes muito enigmáticos. Acha que existe a possibilidade de, muito em breve, a cultura pop ser usada como aparato para glorificar a atual situação de trabalho precarizado que a nossa sociedade passa? Eu vou levantar com essa pergunta, não tem jeito. Vamos lá. A cultura pop pode ser usada para glorificar o trabalho precarizado? Óbvio que pode. Não só pode, como isso já aconteceu várias vezes. Tudo que a gente consome tá cheio de ideologia. Dá uma azia danada, inclusive. Eu vou usar um exemplo aqui que eu já falei antes, mas eu vou elaborar um pouquinho. O exemplo é a série Friends. Friends é uma série dos anos 90 que se passa em Nova York e que conta a história de 6 amigos jovens nos seus 20 e poucos anos, todos brancos, vivendo suas vidas, realizando seus sonhos na cidade grande. Pra além da branquitude no elenco, existe uma ideologia meio perversa sendo vendida ali. É que a cidade de Nova York é a terra das oportunidades. A cidade de Nova York é o lugar onde você pode ser o que você quiser. A gente começa a história com a personagem Rachel largando o noivo no altar. O noivo, que era um dentista rico, sei lá, ela vem de uma família rica também. Então ela larga uma vida que foi prometida, que foi construída sob medida pra ela, mas que ela não queria. Ela não queria aquela vida, o que ela quer é alguma outra coisa que ela não sabe o que é ainda. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. What if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? E no decorrer da série, com a ajuda dos amigos, ela consegue. Ela consegue amor, ela consegue amizades, ela consegue uma carreira, uma vida em Nova York. Com dificuldade, mas consegue. Tendo que passar por alguns empregos degradantes. I've got a project for you that's a lot more related to fashion. I need these hangers separated ASAP. Mas ela consegue. Mais ou menos a mesma coisa acontece com basicamente todos os personagens, alguns mais e outros menos. Todo mundo meio que consegue o trabalho dos sonhos, a estabilidade financeira e todas as recompensas que o capitalismo promete pra quem trabalha duro, pra quem se esforça bastante. Até a personagem hippie, meio anarquista, meio doidinha da cabeça, vai trabalhar numa corporação ali de massagem. Tem um episódio especificamente sobre isso, sobre como ela larga a mão de ser uma massagista independente que atende os clientes em casa e vai trabalhar pra uma mega corporação de massagistas. Eu não sabia nem que isso existia. Baby, why did you lie to me about working here? Because I was ashamed, okay? I sold out for the cash. And they give me benefits like medical and dental and a 401k. Até o Chandler, que durante a série quase toda tem um emprego que ele odeia, e isso é uma piada recorrente na série. This was supposed to be a temp job. Yeah, Chandler, you've been there for 5 years. Em algum momento ele percebe que não, gente, é possível ganhar dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Olha que maravilha que o capitalismo pode proporcionar pra gente. E aí ele pede demissão do emprego que ele odeia, arruma um outro emprego, dessa vez numa agência de publicidade, e tudo dá certo. Com alguns percalços aqui e ali no meio do caminho, a série faz questão de mostrar que você precisa lutar um pouco para conseguir o que você quer, mas no fim ele também ganha essa felicidade prometida pelo capitalismo, a felicidade de um emprego que te dá dinheiro, estabilidade e uma família nuclear heterossexual que todo mundo sonha. Todo mundo sonha com isso, né? Eu tô dizendo que a série Friends é lavagem cerebral do capitalismo? Não, e provavelmente tudo isso que eu descrevi aqui não foi uma coisa intencional por parte dos roteiristas da série. É simplesmente a mentalidade do capitalismo corroendo a cabeça das pessoas, principalmente nos Estados Unidos. O que eu quero dizer de verdade é que mesmo uma comédia banal sobre amigos brancos vivendo na cidade grande também tá regurgitando ideologia na cara da gente o tempo inteiro. Mesmo quando isso não é exatamente a intenção dos roteiristas daquela série. Será que eu sou obrigado a parar de gostar de Friends agora? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Próxima pergunta quem mandou foi o João Batista. Nossa. Estamos nós, humanidade, fadados a nos autodestruir? E ele escreveu um monte de coisa aqui. E falou assim, sinceramente, não tenho muita esperança pra esses próximos anos. Pelo amor de Deus, essa pergunta. Meu amigo, eu entendo a sua frustração. Eu lido com ela todos os dias, tá? Mas é importante a gente chamar as coisas pelo nome e entender de onde vêm alguns pensamentos. Isso aí é o que o Mark Fisher chama de realismo capitalista no livro dele. A ideia é de que, diante das mazelas causadas pelo capitalismo, não existe mais nada o que fazer além de sentar e chorar. E trabalhar, né? Claro, pois gerar lucro para acionistas is my passion. No livro do Mark Fisher, ele fala muito sobre o filme WALL-E.
da Pixar, que é uma animação que se passa num mundo em que a humanidade já destruiu tudo, deixou o planeta inabitável, cheio de lixo, e ainda assim continuou perpetuando o capitalismo dentro de uma nave espacial vagando pela galáxia, pelo sistema solar, vagando ali na órbita da Terra. Ou seja, mesmo depois que o mundo acaba, a gente continua vivendo no capitalismo porque é o que tem pra hoje e nada mais. Gostou? Então assim, resgatar esse imaginário sobre como viver no mundo coletivamente é uma das principais coisas que a gente precisa aprender a fazer ou reaprender a fazer, que se a gente quer sair dessa um dia na vida, a gente precisa conseguir visualizar possibilidades. Eu, relutantemente, ainda acredito nisso. Não sei até quando. As ondas de remake chegaram às novelas das 9. Perdemos a criatividade? Não, a gente não perdeu a criatividade. Pelo contrário, somos muito criativos. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Sabe Deus quantos diferentes biomas, trocentas cidades, culturas, ecossistemas, configurações sociais, idiomas. O Brasil é enorme. O mundo é maior ainda. Existe todo tipo de história para ser contada e todo tipo de audiência para essas histórias. O que causa essa epidemia de remakes não é falta de criatividade, é o modo de produção. Eu tô muito comunistinha nesse vídeo. Trabalhar com propriedades intelectuais pré-existentes é mais barato do que construir uma nova audiência para uma nova coisa. Corre-se o risco de perder muito dinheiro nesse processo de convencer milhões de pessoas a assistirem uma propriedade intelectual que elas nunca ouviram falar. Ah, então é porque as pessoas não querem assistir coisas novas. Não, é que é mais caro trazer coisas novas para uma nova audiência. Precisa gastar dinheiro, precisa de investimento. Então é muito mais rentável investir numa propriedade intelectual que já tem uma garantia ali, um mínimo de garantia de retorno. Então não é falta de criatividade, é dinheiro. O modo de produção favorece a repetição. A próxima pergunta que mandou foi o Batate. Batate? Se me permite fazer uma pergunta com spoilers imensos através do Aranhaverso, eu queria muito saber, você acha que o próximo filme pode tocar em assuntos raciais de forma mais objetiva? Acha que ele pode querer levar uma discussão que talvez os criadores não saibam como levar? Eu acho que tem muito potencial aí, mas morro de medo de eles debandarem pra um lado não tão legal. Tenho esse receio sim, não sei o que vai acontecer, mas essa pergunta me inspirou uma coisa que eu queria falar com vocês aqui no vídeo. É que é o seguinte, Homem-Aranha através do Aranhaverso não tem nada a ver com raça. Nossa, vocês veem raça em tudo, né, gente? Meu Deus do céu. Nossa senhora. É muito simples, veja. O protagonista dessa história é um garoto negro, uma mera coincidência, que descobre fazer parte de uma comunidade de pessoas parecidas com ele e que são todas marcadas por um passado trágico. O passado trágico é parte da identidade dessas pessoas e é o que mantém essa comunidade, essa sociedade operando. Mudar essa história, mudar esse passado ou até mesmo construir um novo imaginário sobre esse passado significa destruir essa configuração social. Ou seja, para manter essa estrutura toda funcionando, esse grupo de pessoas desenvolve uma crença coletiva, um mito de origem que diz que a tragédia brutal que marca todos eles individualmente é uma parte necessária da história. Uma parte da história que precisa ser mantida a qualquer custo. Quer dizer, essa tragédia não só precisou ter acontecido, ela precisa continuar perpetuamente acontecendo para que essa estrutura social continue funcionando. Não tem nada a ver com raça, gente. Próxima pergunta que mandou foi o Rian Gabriel, e ele perguntou o seguinte: quadrinhos e literatura são separados ou a mesma coisa? Achar que quadrinhos é literatura é um erro academicista? Ai, meu Deus do céu, vocês ficam... Quer que eu mexa em vespeiro, gente? Vai mexer em vespeiro. Então vamos lá, vai. Eu vou mexer. Histórias em quadrinhos são literatura? Eu não sei, gente. De novo esse assunto? Bom, o negócio é o seguinte. Eu, na verdade, não me sinto capaz de responder essa pergunta categoricamente, mas eu acho que ela pode ser um ponto de partida pra gente conversar sobre categorias. Por quê e pra que elas existem? Bom, muitas vezes, quando esse tipo de pergunta aparece, o que tá em jogo não é uma definição hermética sobre o que é quadrinhos e o que é literatura. O que tá em jogo de verdade, na maioria das vezes, é a validação do objeto que tá ali sendo discutido. Falar que quadrinhos é ou não é literatura é também uma forma de validar ou invalidar o quadrinho dentro dos moldes da literatura. E muitos quadrinistas por aí argumentam que, na verdade, os quadrinhos não precisam desse selo de validação. Pode enfiar esse selo de validação aí no seu... Mas na prática, em muitos casos, o que está sendo discutido ali é se é possível
possível incluir, por exemplo, uma graphic novel numa premiação de literatura, ou se é possível incluir um quadrinista na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. É muito mais político do que epistemológico. Eu usei direito essa palavra? Eu não sei. É mais ou menos a mesma coisa quando se discute se alguma manifestação cultural pode ou não ser considerada arte. Tipo picho, por exemplo. Dizer que picho não é arte é também uma forma de dizer que o picho não é bem-vindo nos muros das cidades. Dizer que funk não é música é também uma forma de invalidar o funk. Eu não sei se eu tenho uma resposta categórica sobre quadrinhos e literatura, e eu também nem sei se eu me interesso muito por essa resposta. O que eu me interesso de verdade é sobre as condições materiais que criam esse tipo de distinção. Uma coisa é arte, outra coisa não é arte, uma coisa é música, outra coisa não é música, é literatura, não é literatura. Essas categorias não simplesmente brotam no mundo, tem história por trás delas. Mas já que eu trouxe essa pergunta pra cá, eu vou citar a minha colega de site, a Clara Mateus, que pesquisa sobre isso, sobre várias outras coisas, e ela falou uma vez o seguinte: muito quadrinista defende não precisar da literatura. Entendo, mas eu não sou quadrinista, sou pesquisadora de literatura. Os quadrinhos podem não precisar da literatura, mas a literatura precisa dos quadrinhos. Pensar sobre literatura hoje é pensar sobre quadrinhos. Eu concordo com ela e é isso que eu tenho pra dizer hoje. Um beijo. Tô de volta aqui só pra lembrar você de deixar um comentário. É muito importante que você deixe um comentário neste vídeo e em qualquer vídeo que você for assistir. Já que eu sei que muita gente nem sabe o que comentar, eu vou falar pra você exatamente o que você vai comentar. É a palavra do dia, que é aquela palavra que a gente combina, aquela palavra que é aquele acordo entre nós, pra quando eu ler, eu saber que essa pessoa que comentou aquilo assistiu o vídeo até o final. A palavra é o seguinte, eu esqueci qual é a palavra, peraí. A palavra do dia é balacobaco. Comenta aí, balacobaco. Do balacobaco